A Marvel já foi conservadora? Hoje o assunto é um tanto quanto polêmico, novidade, né? E se trata da posição política da Dona Marvel. E quando eu digo política, é devido à falta de um termo melhor. Se você não está vivendo em um buraco, você deve ter percebido que as coisas andam muito polarizadas ultimamente. Os termos que você vê por aí nas discussões geralmente são esquerda e direita. Mas como esses termos têm uma origem mais relacionada com a política econômica, quando a gente fala de cultura e entretenimento, eu particularmente acho melhor usar os termos progressista e conservador. E especialmente para você que estava vivendo no buraco com as topeiras e não sabe o que esses termos significam, o que eu acho difícil, porque até as suas amigas topeiras devem estar brigando por política. O Careca vai fazer um resumo, mas vai ser um resumo do resumo do resumo mesmo, ok? Se você quiser realmente saber sobre o assunto, aconselho ler e buscar conhecimento por conta própria, ao invés de se basear em opinião de youtuber. Basicamente, o progressista é o cara que é aberto a mudanças culturais na sociedade. E o conservador é aquele que vê qualquer mudança brusca com desconfiança e ceticismo. Então, quando a gente fala de termos como representatividade, feminismo, ideologia de gênero, aborto, casamento gay, luta contra a homofobia, etc., geralmente a gente está se referindo a uma posição mais voltada ao progressismo. Portanto, é inegável que atualmente a posição da Marvel é muito mais progressista do que conservadora. Careca, então o conservador é um cara que não quer mudança nenhuma na sociedade? Não é bem assim. Embora eu saiba que seu professor da faculdade afirme que o conservador é um cara que está preso no século XIX, não é bem assim. Basicamente, o conservador é um cara que entende que a sociedade funciona em cima de regras e tradições, e que essas regras precisam ser respeitadas para que haja o bom funcionamento da mesma. Isso não significa que ele é contra qualquer mudança, apenas que ele analisa essas mudanças para ver se elas são válidas ou não, se elas vão ser prejudiciais para a sociedade ou não. Eu vou dar um exemplo bem fácil de entender. Imagina que você está com o mesmo penteado há 10 anos e quer mudar o cabelo. Você tem duas opções: sair pintando e cortando de qualquer jeito, com qualquer tinta ou cor bizarra, ou você pode ver certinho qual a melhor tinta, o melhor estilo de corte, ler uma revista sobre as melhores técnicas, etc. É isso. É pensar bem qualquer mudança para não dar M depois. Na faculdade, geralmente dizem que o conservador não quer mudança nenhuma. Usando o mesmo exemplo, ele seria o cara que não cortaria o cabelo e deixaria o cabelo como ele está. Mas isso é mentira. Conservadorismo está intrinsecamente ligado com o cristianismo. E evolução, transformação, renascimento são palavras-chave, tanto em um quanto no outro. O conservador sabe que mudanças são inevitáveis. Ele só quer ter certeza que essas mudanças são para melhor. Pega a abolição da escravatura dos Estados Unidos, por exemplo. Foi o Partido Conservador que lutou por ela. E isso não é teoria da conspiração não, viu? É conhecimento público mesmo. É só você pesquisar na internet o que você acha. É claro que, como todo movimento, existem aqueles que são mais extremistas e os que são mais abertos ao diálogo. Assim como existem feministas que só querem que mulheres sejam mais respeitadas e outras que têm orgulho de falar que odeiam homens e cortam. Pica! Então sim, existe conservador que é fiscal de cu alheio? Existe. Mas existem aqueles que só entendem que a sociedade humana é algo com milênios de história e que se você alterar estruturas básicas como família, moral e religião, a sociedade pode ruir. E quer saber? Todo mundo é conservador até certo ponto. Todo mundo mesmo. Quer um exemplo? Respeitar os mais velhos. Isso é uma tradição que vem desde a Idade da Pedra. Todo mundo, pelo menos as pessoas que são civilizadas, entendem que a sociedade que não respeita os mais velhos é uma sociedade doente. E que nós devemos manter essa tradição a todo custo. Quer um outro exemplo? Vamos dizer hipoteticamente que comece a surgir um movimento pela liberação de, canibalismo. Eu vou usar esse exemplo maluco porque a gente está no YouTube e vocês sabem que tem assuntos reais que são proibidos aqui. Mas só imagina isso.
Cara, comer carne humana é um dos piores crimes que o ser humano pode cometer. Um recenseador uma vez tentou me testar. Eu comi o fígado dele com um prato de feijão e um belo vinho. Se começasse a haver um movimento que tentasse legalizar matar pessoas para comê-las, e com isso resolver ao mesmo tempo o problema da fome e da superpopulação, você seria contra ou a favor? E eu espero sinceramente que você seja contra, né? Mas sabendo que tem gente que acha que o Thanos no cinema estava certo, não me surpreenderia que várias pessoas apoiassem isso. Mas só para resumir, não, o conservador não é um cara parado no tempo. E não é um cara que quer que a sociedade volte à Idade Média. É só um cara que entende que existem tradições que merecem ser protegidas, limites que não podem ser ultrapassados, e ele vai lutar para protegê-los. E essa longa introdução é só para explicar que sim, um dia a Marvel, a rainha lacradora do progressismo pra frentex, já foi conservadora. E sim, aquele youtuber que você assiste que fala que a Marvel é progressista desde o início porque X-Men lutam contra o racismo, pipipi, popopó, ele tá errado. Ah, careca, mas ele tem muito mais views e inscritos que você. E eu tenho exemplos, fatos, provas de que a Marvel já teve um posicionamento muito mais conservador nas suas histórias.